Olá, bom dia! O Repórter Visual entra no ar agora. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A ida às urnas ainda é vista por muitos eleitores como uma obrigação, mas é a partir do voto que a população pode contribuir para mudanças no processo político no país. O IBGE divulgou hoje que 160 milhões de brasileiros têm 16 anos ou mais, eleitores em potencial, portanto. Mas nem todo mundo tem que votar no Brasil. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e é alfabetizado. No fim das contas, dos 147 milhões de eleitores registrados este ano, 133 milhões têm que votar. Só que esse número ideal não é atingido. Muitas pessoas que não estão interessadas em votar, elas acabam viajando, marcando viagens nesse período eleitoral e que pode não parecer, mas o número é expressivo. Às vezes varia entre 5% e 10% no total. Tem mais. Se a gente juntar essas pessoas com quem vota em branco ou nulo, o número de votos válidos diminui ainda mais. E é bom ressaltar que o voto válido é o que realmente conta. Abstenções, brancos e nulos ficaram na casa de 26% no segundo turno da votação de 2012 e de 2014. Já no segundo turno da eleição de 2016, a mais recente, a barreira dos 30% foi rompida. Proporcionalmente, o maior interesse é de quem nem mora no Brasil. O voto no exterior cresceu mais de 40% em 4 anos. Saltou de 350 mil em 2014 para 500 mil de eleitores este ano. Este cientista político diz que os candidatos têm 2 grandes desafios hoje. O primeiro é fazer o eleitor votar e o segundo é conquistar esse voto. É fazer com que o indivíduo entenda que tem uma relação causal direta entre o fato dele participar do processo eleitoral e da vida política cotidiana do lugar onde ele vive e a melhoria que isso gera em termos de políticas públicas e ações do Estado. Aos 64 anos, o Ângelo sempre votou e espera não falhar dessa vez. Não anular e nem deixar de votar, porque se você fizer essas duas coisas, você às vezes favorece alguém que não presta para ganhar, às vezes, de alguém que pode fazer alguma coisa pela gente. Dados do IBGE apontam que nos últimos 3 anos o número de divórcios aumentou no Ceará. A gerente administrativa Karine Ramos se divorciou em 2015. Hoje, superada a traição, eu só luto para ele ser presente com os filhos. Ele é presente, mas não como um pai. Ele é presente como se fosse um tio que viesse visitar as crianças e não chegar junto no convívio que é preciso ter para educar os filhos. Então, ainda luto para ele me ajudar nessa tarefa de ser pai. A conclusão da separação foi um processo muito rápido. Como foi ele que decidiu e saiu de casa e tinha já outra pessoa, foi tudo muito rápido. Não deu tempo nem de eu pensar, eu já estava com o divórcio feito, averbado. Foi mais ou menos uns 3 meses. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somente em 2016, no estado do Ceará, mais de 12 mil casais se separaram. Se comparado aos anos anteriores, o percentual de aumento foi de 34,3% em 3 anos. Entre os motivos do aumento de divórcio está a facilidade de realizar a separação. A nossa justiça, ela vive abarrotada de processos. Então, um processo desse geralmente era resolvido com 6 meses até 1 ano, né, a partir do momento em que se dava a entrada. Na separação feita em cartório, se for consensual e todos estiverem de acordo, não houver nenhuma divergência, essa separação, esse divórcio, podem acontecer em 1 semana, em 15 dias. Somente em casos de litígio, que nós temos por imposição legal, que designaram uma audiência de conciliação antes da formação da relação processual. Mas também não tem demora. A demora está, volto a dizer, quando a complexidade do objeto, que é o que ocorre quando envolve interesses patrimoniais ou em relação a filhos menores. – 74 pessoas morreram na Grécia depois que incêndios florestais tomaram conta da região de Atenas.
Muitas foram encurraladas pelo fogo enquanto tentavam deixar bairros atingidos. Elas correram em direção ao mar. No quintal de uma casa foram encontradas mais de 20 vítimas. O primeiro-ministro declarou estado de emergência. As autoridades acreditam que o inverno mais seco que o normal e o verão com altas temperaturas agravaram os incêndios florestais. Tensão também no Laos, onde uma represa desabou alagando vários vilarejos e deixando 19 mortos. Equipes de salvamento resgataram de barco cerca de 3.000 pessoas. Organizações reúnem doações de comida e roupas para as pessoas que perderam tudo na enchente. A represa estava em construção desde 2013, mas só iria entrar em funcionamento no ano que vem. A companhia culpou as fortes chuvas do período das monções. No Japão, já são 65 mortos em apenas uma semana por causa da onda de calor. O centro de Tóquio registrou pela primeira vez temperaturas acima de 40 graus. As autoridades pedem que os japoneses bebam muita água, descansem e permaneçam no ar-condicionado. Uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas depois que um homem abriu fogo numa rua de Toronto, no Canadá. O ataque foi por volta de meia-noite no horário local, em uma rua movimentada do distrito de Greektown. Uma mulher morreu baleada e uma criança foi internada em estado crítico. O atirador também morreu. Dias depois, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria pelo ataque que chocou os moradores de uma cidade onde o número de assassinatos não passa de 30 durante todo o ano. 11 meninos resgatados de uma caverna na Tailândia foram ordenados monges budistas. Eles chegaram de branco ao templo Chiang-Rai e ouviram cânticos budistas antes de receber as vestes laranjas. Eles vão passar 9 dias no templo recebendo ensinamentos da principal religião da Tailândia. A ordenação para se tornarem monges aprendizes foi uma promessa das famílias, caso eles saíssem com vida da caverna. O ato também foi feito em memória a Saman Kunan, o mergulhador de 38 anos que morreu durante uma das operações de resgate. Apenas um dos 12 meninos, que é cristão, não faz parte da nova turma de monges. Quarta-feira começa o mês de agosto e, com ele, uma maratona de jogos para os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Nos próximos 31 dias, teremos 5 rodadas do Brasileirão e os jogos de ida e volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, das oitavas de final da Libertadores e das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Bahia e Santos vão fazer 9 jogos nesse período. Outras equipes, como Internacional e Atlético Mineiro, apenas 5. É muita diferença. Algumas não vão conseguir e terão de usar times mistos. A dúvida é saber que competição será priorizada. Daqui a um mês, o Brasileirão pode ter novo líder e muitas mudanças na tabela. Mas é certo que teremos também muita emoção. Bem a gosto do freguês. Não está fácil ingressar no mercado de trabalho, não é mesmo? Seja pela falta de vagas ou pelo rigor das empresas na hora de escolher o candidato. Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, as dificuldades são ainda maiores. Por esta razão, a APAI desenvolve o Programa de Educação Profissional voltado a jovens com deficiência intelectual. A iniciativa também facilita que as empresas absorvam essas pessoas. A Lei de Cotas para a Inclusão de Pessoas com Deficiência obriga as empresas com mais de 100 funcionários a ter no mínimo 2% de deficientes. Porém, existem muitas barreiras no momento da contratação. A falta de informação e o preconceito são algumas delas. A pessoa com deficiência intelectual, ela pode desenvolver como uma pessoa qualquer, se ela só precisa de apoio. Então, a empresa ela precisa conhecer a deficiência intelectual e a necessidade do apoio de cada um. Inserir jovens com deficiência intelectual no mercado de trabalho é um dos objetivos do Programa de Educação Profissional da APAI. A instituição realiza parcerias com empresas e auxilia empregadores na absorção da mão de obra. A gente oferece às empresas o Programa de Emprego Apoiado, que é um programa voltado para que apoie a empresa, esse novo trabalhador e a sua família, para que essa permanência no trabalho seja uma permanência de qualidade, de sucesso e duradoura. Juscelino foi um jovem que encontrou dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Quando participava das entrevistas de emprego, acabava não sendo selecionado.
Ele acredita que a comunicação interpessoal e a memorização era o que lhe impedia em ser contratado. Após realizar cursos e com apoio e acompanhamento do programa, conseguiu desenvolver as habilidades. Foi contratado como serviços gerais e, após uma promoção, passou a trabalhar como auxiliar de serviços hospitalares. A PAI me ajudou a conseguir uma vaga aqui no Hospital Português. Minha atividade aqui no Hospital Português, principalmente na semi-intensiva, que foi promovido quando eu completei 1 ano, assim, um pouco correria, porque eu tenho que higienizar aparelho, às vezes eu tenho que guardar os aparelhos. Quando não é isso, eu tenho que fazer alta antes do paciente entrar. A inclusão das pessoas com deficiência intelectual promove o desenvolvimento social, beneficiando tanto os profissionais quanto as empresas. A gente fez a parceria com a PAI, né, para poder estar encaminhando essas pessoas, para a gente fazer a triagem, fazer a entrevista, avaliar o perfil, né, para o cargo em questão que está aberto, e a gente faz toda uma avaliação. Com os PCDIs a gente tem muito cuidado também, né, porque a gente verifica qual é a limitação dele, porque apesar de ser intelectual, mas cada um tem sua limitação, cada um tem o seu perfil, a gente faz uma avaliação cuidadosa. A gente trabalha também o desenvolvimento, a gente tem um setor de treinamento e desenvolvimento que fazem treinamentos com eles, tem o próprio apoio da PAI mensalmente que vem aqui para poder ver o desenvolvimento deles, se tem alguma dificuldade para poder estar orientando, reorientando. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.